Fala aí, torcedor do Palmeiras, bora para mais um vídeo aqui no canal. Vamos com as últimas informações do mercado da bola, que segue muito agitado aqui no Verdão, galera. Palmeiras querendo a contratação simplesmente de Danilo do Botafogo. Agora o Verdão entrou com tudo na jogada e quer a contratação do jogador. Já comenta aqui se você aprova essa chegada. Tem também informação do Nino. Tinha esfriado as conversas, mas parece que o negócio voltou a andar e podemos ter o Nino aí como reforço além do Barbosa. Enfim, comenta aqui nos comentários o que vocês acham da contratação do Nino, do Danilo. Vocês aprovam essas chegadas? Comenta a sua opinião. Agora, sem mais enrolações, bora aqui com as últimas informações do Verdão. Convite da CBF, né? Convite da CBF. Ele falou, ameaçou que pode ir à justiça caso o enteado da Leila Pereira compre a SAF do Vasco. Diz ele que não pode. Vamos colocar na tela aí. Cadê? Temos? Não. O problema não é ser com o enteado da Leila, em que pese a lei dizer que enteado é relação familiar e não pode. O problema é o seguinte, você está casado com a sua mulher, ok? Você quer casar com outra mulher. Pelo Código Civil Brasileiro, você pode fazer o que você quiser, mas você tem que separar primeiro da primeira. Senão isso é dito como poligamia. Não pode você estar com um pé em cada clube. Ah, mas é o meu enteado. A lei é clara, não pode. Pode botar uma peruca loura, um bigode louro, botar uma máscara nele, continua sendo familiar. E não pode. Então, qual é a opção? Ela sai agora do clube que ela está. Ela entra amanhã. Para tirar o vínculo, né? Ou ela espera até acabar o mandato dela no Palmeiras, em outubro do ano que vem ela entra no Palmeiras. Então, nós estamos falando de uma janela do Vasco. Estamos esperando uma janela de 14 meses que não pode ter. Você não pode estar com o pé em duas canoas. É contra a lei. De novo eu vou dizer, isso está escrito, não é no contrato como estava o da Libra. Isso é no Código. O Código Civil Brasileiro. Não pode. Vou avisar para vocês, hein? Não podemos casar com duas mulheres ao mesmo tempo. A lei não permite. Ainda que você tenha vontade, que você tenha um plano excepcional, não pode. Não é o BAP dizendo, não é o Flamengo malvadão. É a lei dizendo. E aí é o seguinte, se forçarem uma barra nisso, nós vamos na justiça novamente. Por quê? Porque a lei é para ser cumprida. Ah, mas isso é contra A, contra B. Não é contra A ou contra B. Você quer saber? Eu acho que para o futebol carioca, você ter um Vasco forte é excepcional. O Vasco é uma das maiores torcidas do Brasil. É um clube de tradição. É importante que o Vasco esteja numa situação melhor. Muito bem, tá aí o BAP falando e a Leila não gostou do que ouviu e respondeu. Vamos colocar na tela aí. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. O meu mandato vai até dezembro de 27 e eu não tenho absolutamente nada a ver com o Vasco. Eu sei que o BAP não vê a hora de me ver fora do Palmeiras, mas para isso acontecer ele vai ter que esperar até dezembro de 27. Só para deixar bem claro, se o presidente do Flamengo continuar fazendo insinuações e acusações falsas contra mim, eu, Leila Pereira, vou acioná-lo judicialmente para que ele prove o que está falando. Não aceito que ele siga me envolvendo em assuntos com os quais eu não tenho qualquer relação. Para começo de conversa, quem é o BAP para dizer o que eu posso ou não fazer? É muita pretensão esse indivíduo querer cuidar da minha vida. Aliás, não só da minha vida, mas também da minha administração no Palmeiras. Ele é presidente do Flamengo e deveria falar apenas sobre o clube dele. Será que tudo isso é medo de mim? É medo do Palmeiras? Não é possível uma coisa dessa, disse a Leila Pereira em entrevista ao Globo Esporte. Aí o Pedrinho, presidente do Vasco, também entrou no assunto e falou também. Vamos ouvi-lo. Vamos ler. Já cansei de dizer que sou presidente do Palmeiras. Não, esse é a Leila Pereira falando, viu? Estou lendo aqui, mas não é. Não vem não. Não é ele. Pedrinho tá parecendo o Chuck Norris, Não vai confundir as Não vai confundir, não vai confundir. Vamos colocar daqui a pouco. Temos as aspas do Pedrinho ou teremos? Vamos colocar já. Mas a Leila, pelo jeito, não gostou bem do que disse o BAP, de que o Palmeiras, ou a Leila, ela não poderia ter essa negociação com o Vasco, com o enteado da Leila, porque enteado é uma relação parental e aí, segundo a lei, não poderia. Então, isso só poderia acontecer, a compra da SAF do Vasco pelo enteado da Leila, só depois que a Leila saísse do Palmeiras, o Massini. Então, o problema é o Palmeiras envolvido nisso, né? O Palmeiras não tem nada a ver com isso. A Leila tem que acabar o mandato dela e fazer o que ela quiser na vida dela.
Essa é uma questão importante. Mas o BAP está querendo exatamente isso, que ela, Então, qualquer agora, ideia lá não é em relação bem- à SAF do Vasco, nasça por enquanto morta até final de 27. É isso que ele está querendo. Se acontecer isso, para ele tá bom. Que não é bem assim, né? A lei da SAF impede que você tenha ascendência, controle duas SAFs como CNPJ. Não é o caso. Ela é presidente eleita no Palmeiras, certo? Então, juridicamente, há uma discussão aí que precisa ser colocada, né? Agora, sabemos nós que o enteado da Leila faz parte do vínculo familiar dela. Não há como negar isso, né? Então, é uma coisa para ser discutida e resolvida, inclusive, pela agência do Fair Play, que está olhando para isso. O Pra recado... entender qual é a relação exatamente, como lidar com isso. Sendo ela presidente Leila Pereira do Palmeiras, mesmo ela dizendo que não tem relação com os negócios do enteado, né? Isso vai ter que ser resolvido. E imagino que isso vai ficar mesmo para o final do ano que vem. O recado do BAP é claro, qual a intenção dele, beleza, uma visão que ele tem. Acho que ela mata o argumento dele dizendo, espera até 27, quando eu sair, então ela está dizendo que não vai em nenhum momento ter os dois vínculos, isso não vai acontecer até o 27. É que o Vasco tem pressa, né? Isso, aí que tá. Aí entra o Vasco com a pressa do Vasco. Exato. Porque para ela, pelo visto, não tem problema esperar para assumir lá, ou ela, a família dela e tal. E aí vai ter outra discussão. Se ela assume a SAF do Vasco, ela passa a ser conselheira vitalícia do Palmeiras depois de eleita. Isso. É outro conflito. Aí é outro conflito. Ela teria que entregar o cargo ali dela. Ela teria que se desvincular. Se ela for assumir de fato o Vasco. Só uma coisa de mostrar. O finalzinho que eu concordo bastante com ela, me incomoda bastante também o BAP ficar querendo dar palpite e falando de um monte de outro clube sem ser do Flamengo, cara. Isso daí, sinceramente, fala do Botafogo, quer se meter na administração do Botafogo, do Vasco. Isso daí, eu acho que não é o papel. Eu ficava pé da vida com o Andrés, que ficava enchendo o saco do outro clube, falando, dando opinião. Faz aquilo outro, não sei o quê. E eu sigo pensando, isso eu acho que ela tem toda a razão. Não tem nada que ficar falando de outros clubes. Se fosse o São Cristóvão, no Rio de Janeiro, eu não estaria preocupado óbvio que não. Óbvio que não. Com o fato de ser o controlador, de ser presidente do outro clube. A preocupação não é essa. A preocupação é atingir o Vasco, atrasar o processo, de alguma forma cutucar a Leila para manter o Vasco mais tempo atrasado. Esse papo furado aí, que o Vasco seria importante, não sei o quê. Se fosse o São Cristóvão, o Flamengo, o presidente, não estaria preocupado com as relações da SAF de um e do outro. Vamos agora colocar, enfim, o que o Pedrinho falou sobre esse assunto. Não sei se essa fixação do BAP em dar pitaco na vida alheia é alguma questão pessoal mal resolvida. Deixo claro que a presidente Leila não tem nenhum envolvimento nas negociações com o futuro investidor. E o Vasco não tem nada a ver com o pavor que o BAP tem dela. Será que espernear tanto é cortina de fumaça para encobrir movimentações nas sombras dos bastidores? Se for, aviso que não vai funcionar. Em vez de falar do que não sabe e inventar conflitos onde não existem, o BAP deveria concentrar essa energia enfrentando seus próprios, com o mesmo patrocinador do campeonato, como ter o mesmo patrocinador do campeonato, ou a questão da licitação do Maracanã. Será que esses casos não são de justiça? O Vasco não conduz nada fora da lei. Qualquer operação será submetida com transparência aos órgãos competentes e qualquer questionamento será discutido nas vias próprias, sem espetáculo, como deve ser. Meu compromisso é com a legalidade dessa operação. O novo investidor será anunciado em breve aos poderes do clube, aos conselheiros, aos sócios e aos torcedores, que são a quem essa negociação interessa. Ninguém pediu a opinião do BAP, disse o Pedrinho. Também foi duro o Pedrinho, hein? Ainda falando sobre a questão do patrocínio e tudo mais. Conflitos de interesses. Sim, está indo na linha aqui do Vessone, Arnaldo, reclamando que o BAP está interferindo. Então, nessa disputa extra-campo, dessa guerra, né, entre Leila e BAP, o Pedrinho tem uma situação muito mais frágil. O clube dele tem uma situação muito mais frágil, uma situação desesperadora. Ele não está no domínio do futebol brasileiro. Quanto mais rápido ele resolver a situação dessa nova SAF, tiver mais poder de investimento e tudo mais, então ele tem pressa, né? É essa a questão. Se a Leila não tem pressa, se o BAP topa esperar, essa coisa que o Vessone falou, então
Para todo mundo fica legal se a gente esperar o final de 2027. O Vasco não tem como esperar até o final de 2027. É uma outra situação, é um outro tempo, é outro limite de tempo. O Arnaldo tem razão, ele tem menos arma, mas coragem, pelo visto, nessa guerra ele vai ter. Então, ele vai lutar com as armas pouquinhas que ele tem, mas ele vai para cima e vai tentar fazer a parte dele, né? Muito bem, muita gente falando assim, não, mas é a lei, essa questão do BAP tá falando, é a lei e tal. Então, a lei... Mas que lei? A lei, as leis, elas não são como as regras, né? Como diria meu xará, a regra é clara. As leis têm interpretações e você ir à justiça, você vai debater quem tem mais razão em determinado. Para onde vem o dinheiro, para onde anda o dinheiro, ele passa pela Crefisa, igual a senhora Leila Pereira é presidente? Não passa, ou passa. Isso aí é que vai ter que explicar. E quem tem que falar é os órgãos competentes, a CBF ou SO, não o presidente de um clube. Pois é, isso aqui é espantoso, né? Quem cuidar disso é de fato a justiça. Entender. Não, o BAP falou, eu vou entrar na justiça. Então, mas isso, para ser aprovado, você tem lei da SAF, você tem o fair play financeiro, você tem o Código Civil, que ele fala, ele cita o Código Civil, que o que é relação parental? Enteado tem essa relação? Em tese tem, mas precisa ver de onde vem o dinheiro. É isso? Enfim. Bom, tem uma turma até lá, né? O Stabile tá lá na Copa. Olha, eu vou avisar, hein? Se for pra justiça com a Leila, vai perder, hein, filho? A Leila não tá, né? A Leila não foi lá. Tá lá nessa... Tá nos Estados Unidos, não sei se na comitiva. Aliás, o presidente do Grêmio foi convidado e abriu mão, tá bom? Eu recebi essa informação logo depois do programa que fizemos, acho que foi na quinta. Ele não quis ir, né? Não quis mostrar as pernas, como vimos o Macis mostrando. A turma foi lá, o Macis tá lá, o Stabile tá lá, tem outros que o BAP tá lá. Tá lá também. É um monte de gente. Todo mundo lá. Eles estão chamando de imersão. A CBF levou todos os presidentes Série A e Série B, convidou todos pelo menos, né? Nem todos foram. Se eu não me engano, os dois de Curitiba, Atlético Paranaense também não foram. Além do Grêmio e mais um. Mas você é o quê? Veja como joga o time de Ancelotti? Não, para analisar como que o campeonato local, a MLS é administrada, pela palestra e tudo mais. E aí até o Osmar, eu fiz uma crítica que eu achava que ele não deveria ter ido. Aí ele me mandou uma mensagem falando, eu vi seu vídeo, não vi que o senhor não gostou do que eu falei. Porque a situação do Corinthians não é para o presidente sair do país. E o do São Paulo? Então, o Corinthians hoje está com seus salários atrasados, ainda não pagou o salário desde o dia 7, tem o transferbom para estourar do Tadieres até, o presidente do Tadieres deu até o dia 16, que é o famoso amanhã, certo? Famoso amanhã, exatamente. Amanhã. E ainda tem um depoimento no MP dia 23. Se o cenário tivesse tudo bem, eu entendo ele viajar, tá tudo certo, tem que ir lá, é parte política, faz parte. Só que no cenário que o Corinthians está nessa situação, os salários estão atrasados, eu acho que ele não deveria ter ido. Aí ele explicou lá que tudo que ele pode fazer remotamente dá para fazer, até assinar contrato você assina remotamente, é verdade, né? Aperta o botão, faz assinatura eletrônica, eu sei de tudo isso. É que eu acho que pega mal para o presidente sair do país diante de uma situação que o Corinthians está hoje. Se tivesse tudo bem, eu entenderia. O Macis também, tá? A situação do Macis e o São Paulo não é exatamente a mesma, não é boa. Parecido, né? Ainda tem essa similaridade nas ausências dos dois presidentes. Eu queria falar um pouquinho mais sobre o Palmeiras. O Palmeiras tem publicado alguns conteúdos envolvendo o Danilo, né? E tá estranho, né? Não, é assim, tá na cara. Um clube que é fechado, que não faz nada forinha do... Fazer um negócio desse, tem alguma coisa aí, né? Tem. Porra, não é possível, né? Se não vier uma proposta de fora, a chance dele jogar no Palmeiras é muito grande, né? E aí, o Barbosa jogou contra o Flamengo em março. Foi isso? Março? Bessa, me ajuda aí. Deve ter sido. Março. Cumpriu, foi expulso, pegou um jogo de suspensão e agora o STJD tirou o Barbosa do jogo Palmeiras e Coritiba. Ele vai cumprir a suspensão pelo Palmeiras, né? Exatamente. Nós estamos em junho, então demorou 3 meses para o STJD dar mais um jogo de suspensão para o Barbosa. Depois reclamam que o torcedor do Palmeiras fica brabo com o STJD. Eu não vou falar do prazo, tá? O prazo, você tem razão, muito tempo depois, mas já aconteceu de você ter que pagar
num clube, Não é isso. a situação que você pagar, viveu em claro, outro. você pode até em outro campeonato. O Corinthians pagou o Mano Menezes quando foi contratado pelo Corinthians, tinha uma punição para pagar. Então, acontece, tá? Mas é que o tempo, você tem razão. A questão não é ele cumprir a pena no Palmeiras. A questão era o Palmeiras saber se quando contratou já saberia que ele estaria suspenso, porque isso tinha que ter sido decidido rápido, não agora. Essa que é a questão. Galera, e o Palmeiras, né, tá querendo a contratação do Danilo, fez uma postura aí, né, com o Danilo durante a Copa do Mundo, e o Botafogo estranhou, não era de esperar menos, né. Galera, tô muito animado com essa possibilidade. A gente sabe que o Danilo é uma peça muito importante em qualquer equipe, seja no futebol brasileiro, seja na Copa do Mundo. É um cara que vem jogando bastante bola, e eu tenho certeza que estaria super certo aqui no Verdão. Galera, bora ver tudo aqui sobre essa informação. Alvo de clubes como Flamengo e Palmeiras, o meio-campista Danilo do Botafogo e busca espaço na seleção brasileira durante a Copa do Mundo, enquanto vê seu nome ser um dos mais comentados quando o assunto é janela de transferências. O jogador vem sendo especulado no Palmeiras. O jogador é cria da academia e pode estar retornando ao seu clube aí após alguns anos, né? Salvo eu, ele deixou o Palmeiras em 2022. As especulações na torcida palmeirense aumentaram nos últimos dias após o Palmeiras publicar nas redes sociais, né, galera, um vídeo contando a história do atleta revelado no clube com depoimento de João Paulo Sampaio, que é o coordenador da base, o Gilmei Amberri, que é o auxiliar técnico do Sub-20, que trabalharam junto com ele. Esses dois trabalharam junto com o Danilo, quando o Danilo ainda era da base do Palmeiras. Além dele, outro cria da academia tem sido homenageado em canais oficiais do Verdão, que é o atacante Hendrick, galera. Segundo informações de bastidores, a ideia do conteúdo é manter o canal ativo durante o período sem jogos e também uma forma de valorizar o trabalho da formação, ou seja, o trabalho que vem sendo feito pelo João Paulo Sampaio na equipe sub-20, ou seja, na base. O cara vem fazendo um trabalho excelente, vem garimpando jogadores em pequenas equipes, né? Foi assim com o Hendrick, fez de tudo, foi lá, contratou o Estevão lá do Cruzeiro, pegou o Hendrick, cara, muito bom demais o que o João Paulo Sampaio vem fazendo. No entanto, as postagens, né, causaram aí um estranhamento no Botafogo, galera. Isso mesmo. O sentimento é de que tem coisa por trás. Afinal, a diretoria está ciente do interesse do rival, né, e quer vendê-lo neste meio do ano. Porém, a prioridade seria negociar com o mercado europeu, mais precisamente o futebol inglês. Ou seja, o Botafogo ele quer vender, mas ele não quer vender para o Brasil. Ele não é burro. Ele sabe que o Palmeiras é um concorrente direto em títulos, então ele quer vender, mas é lá para fora, pelo mercado europeu, seja na Premier League, no Campeonato Espanhol, no francês, no italiano, não sei. Eles querem vender o Danilo lá para fora, para não reforçar nenhuma equipe brasileira. E eles querem 200 milhões por Danilo, loucura, hein? Não sei se vão conseguir. Caso não haja acordo, permanecer no país natal é uma alternativa. Resta saber quanto Leila Pereira está disposta a investir, até porque o Botafogo espera lucrar algo em torno de 35 a 40 milhões, né, galera? Que dá 205 a 235 milhões de reais. No cenário atual, ninguém além do Palmeiras estaria disposto a arcar com estas cifras para ficar com ele, visto que o interesse do Flamengo esfriou, né? Graças a Deus. Bora ver aqui o que disse o BAP, presidente do Flamengo, sobre isso, né? Ele falou: os jogadores querem esperar até o final da Copa do Mundo para ver se vão valorizar. Vou esperar até 22 de julho, que é quando a janela abre, para trazer um jogador desses. Será que vão estar inteiros? Que não vai querer 10 dias de férias depois se o Brasil for longe? São excepcionais. Tem mais um ou dois excepcionais que olhamos. O Luiz Henrique está no nosso radar há 2 anos, como tem outros que não anunciamos. O Danilo é outro caso. E quando dizem que vai para o Palmeiras, será que vai mesmo? Falou o BAP aí, né, pessoal? O fato é que o Danilo deve mudar de clube no segundo semestre aí. Um jogador de 25 anos tem contrato até o fim de junho de 2019. Antes de apresentar a seleção, ele foi afastado dos últimos jogos após pedir para não jogar uma partida do Brasileiro. Afinal, se ele entrasse em campo, já não poderia jogar por nenhuma outra equipe no Brasileirão. Ou seja, muito difícil ele permanecer, porque, cara, a proposta vai vir. E, tipo, não existe ele ficar no Botafogo. O Botafogo esse ano não vai brigar por nada. Nem tem um bom momento, né, atual. Então, eu acho muito difícil ele permanecer lá.
no Palmeiras, ó, no Botafogo. Eu acho que ele tem grande chance de vir para o Palmeiras. Resta saber se a Leila vai querer, né? Esse valor aí que o Botafogo tá pedindo, 35 a 40 milhões de euros. É loucura, mas ele vale a pena, né? Ele vale esse valor. Comentem, meus amigos, o que vocês acham? O Palmeiras tem que tentar a contratação do Danilo, um jogador aí muito craque, cria da academia, volante de peso, tá na Copa do Mundo. Vocês acham que vale a pena? Ou acham que não vale a pena não? É melhor contratar outro volante um pouquinho mais barato? Enfim, quero saber a opinião de vocês, porque ele é muito importante aqui pro nosso canal. Enfim, eu vou ficando por aqui, galera. Um grande abraço a todos e nos encontramos no próximo vídeo com as últimas atualizações do Verdão. Até a próxima, meus amigos.